Sou Giovana, mãe de duas princesas, e estou aqui hoje para contar para você o meu testemunho de vida. Por que eu comecei dizendo que eu sou mãe de duas princesas? Porque foi a maternidade que me salvou. A maternidade, na verdade, foi o caminho que Deus encontrou para trazer a graça que eu precisava até a mim, sabe? E eu queria contar para você que a depressão, a ansiedade, o transtorno do pânico, a compulsão alimentar, tudo isso não te define. Não te define porque você foi criado para algo muito maior do que isso. Você foi criado para algo que vai transpor o que você entende completamente, sabe? E falar isso pode parecer assim, nossa, que doideira é essa que você está dizendo. Não é doideira, gente. É apenas a nossa essência. Foi para isso que a gente foi criado. Não é à toa que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Ele é infinitamente sábio em todas as suas decisões, todas as suas ações, né? E ele me tirou literalmente da morte, né? Ele mudou a minha sorte, né? Eu sou literalmente um milagre, né? E durante muito tempo eu tive uma autoestima tão baixa, tão baixa, tão baixa, por não entender o meu papel, por não entender quem eu sou, que eu achava que isso era pouca coisa, né? Eu achava que isso era pouca coisa, por isso que eu não dividia. Mas hoje Deus me deu uma graça tão grande que eu vim aqui dividir com você. Eu acredito que isso vai fazer sentido na tua alma, mas mesmo que não faça, escuta, porque de repente você pode depois compartilhar isso com outra pessoa que vai encontrar sentido, né? E isso vai fazer a diferença. Se esse vídeo ajudar uma pessoa, eu já tô feliz. Eu já tô muito feliz, na verdade, né? E é isso, a minha história começou com a depressão, começou há bastante tempo, né? Desde a infância eu já tive sinais. Depois, na vida adulta, eu vou resumir aqui, fazer o resumo do resumo pra você. Na adolescência, iniciou principalmente com a compulsão alimentar, né? Que eu não vou entrar nesse assunto, mas eu vou fazer um vídeo depois somente sobre compulsão alimentar, porque é muito interessante e tem muita gente sofrendo disso e não sabe, né? E tem gente que acha que sofre disso, mas na verdade não sofre. Então, isso realmente merece um vídeo só sobre esse assunto. E o que aconteceu foi o seguinte, na vida adulta, eu comecei a enfrentar algumas crises mais graves de depressão. Eu já tinha tido em alguns momentos da minha vida, na infância, na adolescência e na juventude, mas na vida adulta foi que começou a acirrar. Então, no ano de 2018, eu tive a maior crise de todas, que foi quando eu me isolei de todo mundo. E assim, nesse isolamento, eu parei de conviver com todas as pessoas que faziam parte da minha vida, com exceção de meu esposo, que morava comigo, né? A minha irmã e a minha mãe, que eram as pessoas mais próximas de mim. E esporadicamente os meus sogros e as minhas cunhadas, esporadicamente, certo? Mas todo o restante eu isolei. Eu não isolei por opção, eu não isolei por estar chateada, não foi por isso. Foi simplesmente porque todas essas pessoas, de alguma forma, a encontrar cada uma delas, só de pensar, só de olhar para o celular, só de pensar, eu já entrava em crise. E era uma crise respiratória, era uma crise de pânico, eu não conseguia respirar, eu sentia um bolo no estômago, não, na garganta, um bolo no estômago também. E começava a chorar, me tremer, paralisava. E aconteceu também de eu ter algumas mutilações, né, e automutilações e pensamentos suicidas. Então, para minha autopreservação, eu me isolei. Subiu um muro. As pessoas de antes dessa crise e as pessoas de depois, né? As pessoas de antes, eu cortei relações, né? Porque eu não consegui, né? Eu tô saindo das redes sociais, eu não consegui mais ir trabalhar. Meu esposo que resolveu tudo a maneira burocrática, né? Do trabalho tudo ele resolveu, eu tive que entrar pelo INSS. Isso também já é uma coisa que merece um outro vídeo. Mas tudo foi resolvido por ele, né? E o que aconteceu? Ele resolveu tudo pra mim
e eu não tive mais nenhum contato com essas pessoas, né? Ninguém, né? Algumas pessoas entenderam, outras não, outras queriam me visitar, só que eu não conseguia vê-las de forma nenhuma. Inclusive, não conseguia receber visita, nem visitar, nem falar com ninguém, nem mesmo por mensagem, né? E durante esse tempo, de lá pra cá, eu tive meu encontro com Deus através do projeto Luz e Vida, do Padre Christian Shankar, que hoje em dia eu acho que ele não dá mais andamento a esse projeto, ele tem outros projetos na internet, mas eu vou deixar o link aqui embaixo da pregação que eu assisti, que foi a que me tocou, né, no coração. E a passagem era sobre os 10 leprosos, né, porque Jesus curou 10 leprosos e apenas um voltou para agradecer, né? E essa passagem era sobre gratidão, essa pregação era sobre gratidão e me tocou bastante, e foi a partir que eu assisti essa pregação que eu comecei a ter um movimento de agir, né? Eu parei de ficar apenas dentro de casa e comecei a sair para alguns lugares, geralmente para a igreja, né? Eu consegui voltar a ir à Santa Missa, a fazer adoração, depois de rezar a Via Sacra, né, às 3 horas da tarde, que é a hora da misericórdia. Isso também cabe outro vídeo, é muita coisa, mas eu vou falar assim pinceladamente por cima. E ainda assim eu não conseguia rever as pessoas, né? Mas nesse caminho eu fui encontrando novas pessoas que não faziam parte da minha vida antes, e aí eu fui construindo um novo ciclo de pessoas de maneira passos muito curtos e com muito cuidado. Eu fui conhecendo novas pessoas, né? Então eu fui criando ali um vínculo com novas pessoas dentro da igreja. Foi aí que eu conheci o Instituto Hesed, através da consagração a Jesus por Maria. O meu primeiro contato foi pelo vídeo do YouTube, o testemunho da Madre Jane, que também vou deixar o link aqui para você assistir. Ele é dividido em 3 partes, porque é muito grande. Então você assiste um, depois assiste 2, depois assiste 3. E foi o meu primeiro contato, né, com eles. E a partir dali surgiu o meu desejo da consagração a Jesus por Maria, consagração perfeita, através do método de São Luís Maria Grião de Montfort, que também vou fazer um vídeo depois. Enfim, esse vídeo ele é assim, digamos, uma árvore, né? Tem vários galhos e vocês vão ver depois nos próximos vídeos esses galhos, que são os outros temas que eu vou trabalhar. E o tempo foi passando, eu comecei a me engajar em algumas coisas da igreja, ainda assim eu não conseguia conviver com ninguém. Aos poucos eu fui me conseguindo sair mais, me expressar, conversar mais, criar vínculos, fiz novas amizades, mas as pessoas que eu não convivia foram passando os anos, né? 2019, 2020, veio a pandemia. Então, até quem não era isolado ficou isolado, né? Então, essa questão do isolamento, eu já vivia antes da pandemia, né? E passou 2020, passou 2021. Em 2020, eu recebi a graça de ser curada de um bloqueio emocional que eu tinha em relação à maternidade. Então eu dei à luz a minha primeira bebê, a Clara de Maria, que hoje tem 2 anos e 7 meses. E na sequência, né, em 2020 ela nasceu no final do ano, e no final do ano seguinte eu já estava esperando a Ana. Descobrimos no início de 2022, ela nasceu em agosto, hoje ela tem 11 meses, quase um aninho de idade. E essa experiência da maternidade, ela foi me resgatando, me tirando dentro da bolha que eu entrei e me fazendo cada vez mais dar sentido à minha dor, né? E essa crise toda, esse bloqueio todo aconteceu depois que eu, em 2018, eu consegui resgatar memórias bloqueadas do meu passado, né? Que não vem o caso aqui, a minha experiência da infância, que fez com que eu desenrolasse toda essa história de crise, de isolamento, mas que foi algo que me prendeu, né? É algo muito particular, né? Mas que cada um sabe o peso da própria dor, né? O peso da própria cruz, né? Você só sabe a dor da pedra do sapato, da pedra que está dentro do seu sapato, né? Você não sabe a dor da pedra que está no sapato de outra pessoa, né? Então,
Mesmo que eu contasse aqui, cada pessoa tem o seu peso, cada pessoa tem a sua medida, então não vem ao caso o que foi. Mas o fato é que ter contato com essas memórias me bloqueou, né, e me isolou. E isso veio me vencendo durante todos esses anos, até hoje, 2023, onde Deus olhou para mim e disse: agora chega, né? Agora chega. E depois de 2019, 2020, 2021, 2023, 5 anos, quase 5 anos, né, por aí. Peraí, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 5 anos, exatamente. 5 anos eu consegui retornar ao local onde eu cresci, onde eu vivi essas experiências que me bloquearam. E nesse lugar onde eu achei que fisicamente eu nunca mais entraria, em que eu achei que eu ia desenrolar uma maior crise, eu só tive tranquilidade. Lá foi muito tranquilo, muito tranquilo. Isso por quê? Porque Deus, em sua infinita bondade, me pegou pela mão e me levou até lá, né? Eu me senti como um passarinho sendo levada por uma águia, né? Eu pude sentir esse voo alçado, eu pude sentir essa graça que aconteceu, né? E isso aconteceu desde que eu comecei a fazer o jejum de Daniel. Hoje é o 17º dia do jejum de Daniel. E de todas as coisas que eu aprendi nesse período de caminhada na igreja, de todas as coisas que eu estudei, vida de santo, vida sacramental, busca pelas virtudes, fuga do pecado. Uma coisa que eu não conseguia fazer direito era jejum. Existia um bloqueio em mim em relação a isso. Mas um dia, umas 3, 4 semanas atrás, acho que umas 4 semanas atrás, Deus colocou no meu coração de fazer o jejum de Daniel. Eu propus pro meu esposo e ele super, como tudo que eu proponho pra ele, graças a Deus, ele super me apoiou, disse: eu faço com você. E uma semana depois, eu vi que o Exército São Miguel também ia fazer o jejum de Daniel. Eu fiquei muito feliz, porque assim eu teria com quem fazer, né? E hoje é o 17º dia. No segundo dia, quando eu comecei, eu já recebi a graça de ter um momento de choro. Foi uma libertação muito grande, de saudade das pessoas que eu não sentia. Eu sentia falta. Eu sabia que eu sentia falta, mas eu não conseguia acessar essa saudade no meu coração, né? Eu ficava, nossa, eu queria tanto saber como é que a pessoa tal, pessoa X está, aquela pessoa e tudo, mas não sentia, sabe? Eu sabia, mas não sentia. Não sei muito, é muito louco. Essa emoção era muito bloqueada em mim. Mas o que aconteceu? No segundo dia do jejum, eu já tive um momento de choro em que eu consegui sentir, eu tive acesso a essa emoção bloqueada. E hoje, no 17º dia, eu fui até esse local, e foi super tranquilo. Eu não estou me sentindo mal, muito pelo contrário, eu estou me sentindo tão bem que eu peguei a câmera, liguei aqui, sem roteiro, sem nada, só para falar para você o quanto Deus é maravilhoso. E eu estou em êxtase com a imensa bondade de Jesus misericordioso sobre mim. E eu quero agradecer do fundo da minha alma ao Instituto Hesed, aos meus irmãos de caminhada, ao meu esposo, de maneira muito especial, por todo o apoio dele, a minha irmã Luana, a minha mãe, e a muitas outras pessoas que me ajudaram nesse processo, aos nossos coordenadores lá do grupo também, que rezam por nós, não desistiram de nós, mesmo com as nossas limitações. E hoje eu venho determinar que Deus venceu mais essa, né? O inimigo achou que tinha ganhado, mas eu voltei. Eu estou de volta e eu estou muito feliz. Enfim, eu espero que isso tenha tocado seu coração. Compartilha com alguém que está sofrendo desses males e diga para essa pessoa que ela pode esperar em Deus, porque Ele não falha. É isso. Até o próximo vídeo.
Tchau!